Fala pessoal, tudo bem? Vou responder algumas dúvidas aqui do penúltimo vídeo que nós fizemos sobre paciente com miopatia. E vamos responder aqui, esclarecer e também reagir a alguns comentários. O Júlio parece ser jovem. Sim, de fato o paciente é jovem, ele tem apenas 26 anos, tá certo? Lembrando que os sintomas começaram nos últimos 4 anos, ou seja, desde aí aproximadamente desde os 22 anos de idade, o paciente vem apresentando um declínio da sua força motora. Sanchez. Distrofia muscular de Duchenne, nós já até comentamos sobre isso no vídeo de ontem. O paciente com distrofia muscular de Duchenne, ele tem uma mutação onde o paciente já precocemente ele já começa a apresentar muita fraqueza. Por volta aí de 9 a 12 anos de idade, o paciente ele já está perdendo a sua capacidade de andar. Já está indo para uma cadeira de rodas. Ou seja, esse paciente ele não pode ter Duchenne, já que ele tem 26 anos e ainda anda ainda muito bem até. Poderia até ser distrofia muscular de Becker, que é uma variante bem parecida com o Duchenne, mesmo gene, porém ele não tem perda total, apenas perda parcial da produção da distrofina, e por isso ele consegue ter uma função motora melhor do que o paciente com Duchenne. Ainda assim, o paciente com 26 anos, normalmente a gente já espera uma fraqueza um pouco mais acentuada que esse paciente tem. Qual o diagnóstico? A pergunta da Ana Paula Olive. Imagino que seja Ana Paula Oliveira. Então, esse paciente ele foi apenas fazer exame e ele ainda não fez avaliação clínica. Então, um colega que pediu o exame para ele é um colega ortopedista e ele precisa ser investigado. Esse paciente não tem nem, como eu falei no vídeo, não tem nem dosagem de CPK, tá certo? Moacir Felipe, síndrome de Guillain-Barré. Então, Moacir, síndrome de Guillain-Barré é uma doença aguda, onde o paciente ele vai perdendo a força muscular, vai paralisando os membros, mas de maneira muito rápida. Então, o paciente começa a apresentar uma fraqueza em poucos dias. Então, 2, 3 dias, o paciente já está evoluindo com a fraqueza acentuada, geralmente início nas pernas, progredindo para os braços. O Guillain-Barré, ele pode ter um predomínio mais proximal também, tá? Por ter um acometimento radicular, o paciente pode ter uma fraqueza mais proximal também. Mas a evolução clínica não é compatível, tá certo? Marins, isso dá na eletromiografia ou somente por diagnóstico clínico? Então, clinicamente, pela história clínica dele e também pela evolução dos sintomas, a gente tem um quadro topografando, né, uma doença muscular, tá certo? A possibilidade até poderia ser junção neuromuscular, mas ele não tem acometimento facial, não tem acometimento ocular. Mas pode ocorrer doença de junção poupando musculatura facial ocular? Até pode, não é tão comum, tá certo? Mas a gente fez teste de estimulação repetitiva nele que foi negativo, tá certo? Depois eu vou fazer um vídeo explicando a importância até de pacientes com miopatia, independente de você ter uma suspeita de miopatia propriamente dita, porque é importante a gente fazer estimulação repetitiva, tá certo? Comentário do Gabriel Reis. Pseudohipertrofia de panturrilhas. Sinal de alguma distrofia muscular. Obrigado, Gabriel. Sim, se tem ou não pseudohipertrofia é até questionável. De fato, que a visualização clínica chama atenção, de fato, principalmente porque existe uma atrofia do quadríceps bem acentuada. Então, isso acaba dando um volume importante nas panturrilhas do paciente, tá bom? Distrofia muscular, na minha opinião, tem tudo para ser distrofia de cinturas, tá certo? Comentário Ana C. Pode ser devido a alguma neuropatia? Ana, obrigado. Então, a manifestação clínica do paciente, ele não tem queixa de alteração sensitiva, ele não tem queixa de dormência, ele não tem queixa de formigamento, ele não tem queixa, por exemplo, ele não tem fasciculações, é um achado que a gente pode encontrar em neuropatia, ele também não apresenta uma queixa dolorosa, então fala contra clinicamente, tá certo? E outra característica importante da neuropatia é que a fraqueza do paciente com neuropatia, ela é uma fraqueza mais distal. Então, quando você encontra o paciente com muita fraqueza e atrofia distal, aí sim a neuropatia é a principal causa, aí já se tem uma inversão, né? Então as miopatias ela tem uma fraqueza mais proximal, a neuropatia tem um cometimento mais distal. Existem exceções à regra? Sim, existem exceções à regra. Então você tem miopatia distal de Mioshi, por exemplo. Então é uma forma de miopatia que tende a cometer músculo mais distal na perna, ok? Outro comentário aqui. Planet T. Já passei vários meses sem andar. Tinha força nos braços, mas não nas pernas. Tudo começou depois de 3 dias de febre. Perdi força nos dedos do pé e no lábio superior. Na época eu não recebi o diagnóstico. Então, Planet T, obrigado pelo seu comentário. Tá? Aqui a gente não consegue imaginar o que possa ter ocorrido, principalmente por evento passado, sem examinar, sem saber o que a gente está observando clinicamente. Tá bom? Mas que bom, fico feliz que você tenha melhorado, tá certo? E o Clemes, parabéns, excelente médico, o médico que desejamos encontrar quando necessário, mas que desejamos não ser necessário nunca. Obrigado. Tá? Sempre, de fato, é bom não precisar de médico, isso é fato. Evandro, qual a causa dessa fraqueza? Então, Evandro, é uma doença muscular, agora vem elas, né? Qual doença muscular? É uma próxima etapa que está em investigação, tá certo? Esse paciente vai passar conosco amanhã no ambulatório da UF e aí sim a gente vai conseguir ter uma noção até clínica melhor para poder a gente direcionar a investigação desse paciente, tá bom? Cristo vive. Super desvio na coluna. Obrigado. Então, super desvio não, tá? Não acho que ele tem super desvio não. Ele até tem um desviozinho bem sutil, tá bom? Talvez um quadro, uma leve escoliose, mas nada tão chamativo não, tá bom? Sara. Subiu bem os degraus sem apoio, torcendo por eles. Vamos saber o diagnóstico? Obrigado, Sara. Sara sempre participando com a gente. Então, Sara, ele até na hora que ele subiu o degrau, se você percebeu o pé dele, ele teve que arrastar um pouquinho para ele subir, tá certo? Mas ele no dia a dia, ele refere que ele mora na região, em um morro, né? E ele está
está apresentando dificuldade para subir esse morro, tá certo? Então, a principal queixa dele vem justamente para poder subir morro e subir degrau. Ele queixa um pouquinho disso aí. E quanto ao diagnóstico, nós vamos investigar, tá bom? Pode deixar que depois que a gente conseguir concluir a investigação, a gente vai postar aqui. AD. Meu filho demorou a andar e agora com 11 anos descobrimos que ele tem fraqueza nas partes inferiores. Ele agora faz fisioterapia e fortalecimento, mas antes caía fácil e agora está melhor. Obrigado. Que bom, tá? Então, assim, se ele tá tendo melhora, por exemplo, não deve ser uma possibilidade que seria, né? Uma distrofia muscular do Duchenne, né? Criança caindo, dificuldade para andar, Duchenne é uma causa importante, tá? Agora, minha sugestão, passe no neurologista na sua região para fazer uma avaliação clínica, existem algumas doenças neurológicas. A gente já mostrou o exemplo aqui de uma criança, por exemplo, que vinha com dificuldade para andar, estava caindo, e quando a gente examinou, a gente observou uma alteração do fechamento na coluna dessa criança. A gente pensou em medula presa, a gente pediu a ressonância e confirmou, de fato era medula presa. De vez em quando a gente pega com Charcot-Marie, às vezes para a criança, está tendo dificuldade, está caindo, e, enfim, a gente não espera ter uma melhora, né? Mas se está fazendo fisioterapia e tal, poderia ser uma possibilidade. Então, assim, se ele atrasou o desenvolvimento motor, ele caía com certa frequência, então, objetivamente, ele tem sintoma clínico motor extremamente objetivo. Então, tem que passar no neuro e fazer a avaliação para poder concluir o diagnóstico, né? Até saber se isso pode ter alguma complicação no futuro. E último comentário, Leninha Lauren. As coxas fracas e as panturrilhas enormes. Obrigado, Leninha. Muito bem observado. Exatamente isso que a gente observa do ponto de vista ectoscópico. As coxas dele, de fato, têm uma atrofia importante e a panturrilha acaba chamando mais a atenção. Então, esse paciente, a gente vai investigar ainda qual a provável miopatia que ele tem. Acho que talvez está com cara de ser distrofia de cinturas. Tem algumas formas aí. E a gente pediu alguns exames básicos para ele. Eu acho que não vai dar tempo dele fazer e levar amanhã. Mas tem que fazer um rastreio agora geral. Tem vários detalhes, como eu expliquei no vídeo ontem, do ponto de vista clínico, tem vários achados clínicos que a gente tem que investigar nesses pacientes, que pode nos direcionar para determinada patologia, mas ele não tem, tá? Não achei nada do ponto de vista clínico tão chamativo, então a gente tem que avaliar agora, ver se tem doença cardíaca, se tem algum sinal de hipertrofia cardíaca, que possa nos direcionar para determinada patologia, algum determinado distúrbio genético, por exemplo. A ressonância pode nos ajudar para a gente observar quais os músculos que estão tendo predomínio de acometimento, e isso vai ajudar a gente ter um raciocínio mais direcionado na hora de fazer a avaliação genética, que certamente esse paciente vai precisar. Obrigado, um abraço.